E aí pessoal, beleza? Eu só vim avisar aqui no começo do vídeo que essa parte 4 do iceberg, beleza? Então fiquem com o vídeo e vamos pro vídeo. E vamos para o iceberg. Angry Birds X Line Friends. Em algum momento Angry Birds fez uma parceria com Line Friends, que os pássaros iriam aparecer no jogo e os porcos iriam aparecer como inimigos. Bootleg Purple e Red Plush. Isso se refere a esses pássaros roxo e vermelho bootleg. Sponsorship em a MrBeast Video. Em um vídeo do MrBeast, ele disse que iria abrir um banco só para a Rovio e para os Angry Birds, e assim começou a colaboração do Bring the Anger. Red Cursed em Ace Fighters. Isso se refere que o Red é muito esquisito no Angry Birds Ace Fighters. Dorkly. No passado, Dorkly fez várias animações de Angry Birds. A primeira é que o Red se questionando por que eles têm que atacar os porcos, e os porcos se questionam do porquê eles precisam dos ovos. E a segunda é que o Red fica irritado com o porco. National Geographic. Isso é um livro que conta sobre os verdadeiros Angry Birds. Shigeru Miyamoto disse que queria ter criado o Angry Birds. O mesmíssimo Shigeru Miyamoto, criador de Mario, disse que queria ter criado Angry Birds por causa que ele adorou o jogo por causa de seus controles e ideias. 3 Lames Studio. 3 Lames Studio fez algumas animações bizarras de Angry Birds, comparadas até com a FunTV Video. Angry Birds 4D Experience. Angry Birds 4D Experience foi um filme apresentado em algum dos parques de Angry Birds. Ele, como o nome diz, é em 4D. E também tem várias referências a jogos. É, na minha opinião, uma das melhores animações que a Rovio já fez de Angry Birds, se não a melhor. Realistic Angry Birds. Realistic Angry Birds ou Angry Birds realistas são imagens e artes feitas pelo Sunspread. Elas estão muito bem feitas e geralmente são usadas para thumbnails de creepypasta ou memes. Referência a episódio dos Simpsons. No episódio dos Simpsons eles fazem uma referência clara aos Angry Birds. Os porcos são vermelhos e o pássaro é verde. Ele acaba tentando atacar o pássaro nos porcos, mas ele acaba indo para uma construção. Angry Birds Speedruns. Por algum motivo as speedruns de Angry Birds são muito comuns. O truque dessas speedruns é atacar os pássaros o mais rápido possível. Angry Birds PSP. Calma, isso não é coisa de outro mundo, é só um port de Angry Birds para PSP. Em uma das capas a gente pode ver esses Angry Birds 3D mal feitos. Em outra a gente pode ver o estilo dos Angry Birds do primeiro trailer, inclusive a gente pode ver os outros pássaros nesse estilo. Miiverse Community. Isso se refere que em algum momento existia uma comunidade de Angry Birds no Miiverse. Bad Pigs 2 antigo. Antigamente existia um outro conceito pro Bad Pigs 2. Antigamente ele iria se passar no espaço, mas acabou sendo cancelado, mas acabou voltando recentemente. Origem da Golden Island. Se lembram que eu disse que a Golden Island tinha uma origem? Bem, aqui está ela. Antigamente existia uma antiga civilização de porcos, os quais adoravam os ovos dourados por causa de seu poder de transformar tudo que tocasse em riquezas, e também sacrificavam seu rei em cerimônias. Mas com o tempo talvez eles foram percebendo o perigo dos ovos dourados e começaram a esconder eles em árvores ou em cavernas. E com o tempo a civilização foi desaparecendo, sobrando só os porcos que vemos na série. Angry Birds Rock in Rio. Isso só se refere a um torneio de Angry Birds Friends do Rock in Rio. Stella and the Magic English Words. Não há muito o que falar, é só um mangá para crianças pequenas aprenderem inglês. Coisas do Plants vs Zombies no Angry Birds chinês. Por algum motivo na versão chinesa de Angry Birds as pessoas encontraram sprites de zumbis e de plantas do Plants vs Zombies. Angry Birds Space Guide. Um dia depois de Angry Birds Space ter lançado, a Rovio lançou um livro chamado The Daily Birds of Space Guide, que contava sobre algumas
dicas do jogo e também sobre como o jogo foi desenvolvido. Angry Birds Simpsons usa designs do Angry Birds Chrome. Isso se refere que o Angry Birds Simpsons usa designs do Angry Birds Chrome. Bonbon iria aparecer no Angry Birds Trilogy, mas acabou sendo descartado. O seu poder seria uma fusão entre o poder dos Blues e o poder do Bomba. Bad Pigs também parecida com o Cap's Theme. Isso se refere que uma parte do tema do mod do Cap é parecida com o tema do Bad Pigs. Angry Birds Creepypastas. Há muitas creepypastas ruins de Angry Birds, pode concordar comigo, mas o que eu acho que é a mais conhecida entre a comunidade de Angry Birds é a do de Dark Pig. Bowser 12.345. Bowser 12.345 foi um animador que fazia animações de Jovens Titãs e também fez algumas animações de Angry Birds, como por exemplo Angry Birds junto com Bob Esponja ou os finais alternativos de uma animação da Rovio. Angry Birds. Como eu posso falar disso? Angry Birds é um curta stop motion muito sangrento. Não, é sério, é muito sangrento. Não assista essa merda. Se você quer saber uma comparação de quão sangrenta essa animação, compara um pouquinho com Happy Tree Friends, mas Happy Tree Friends ainda ganha. Brinquedos do Burger King. Não é nada demais, só que os Angry Birds também tiveram alguns brinquedos pro Burger King. Angry Birds Stickers. Isso só se refere a figurinhas de Angry Birds mesmo. Eu tinha várias coladas na minha cama, inclusive tem até hoje. Three Big Pigs. Isso é uma animação de Angry Birds baseada em fatos reais, entre várias aspas, onde 3 líderes mundiais ficam fazendo não sei o que vários pássaros do Twitter, quer dizer, e um bomba com barba resolvem atacar eles. Eu não entendi nada dessa animação. Tema de boss fight do Angry Birds Space antigo. Isso se refere que antigamente existia uma outra música de boss fight para Angry Birds que não foi usada. Inclusive dá pra você encontrar ela no YouTube. Angry Birds Star Wars Beta. Só se refere ao Angry Birds Star Wars de Facebook, de novo. Celebridades famosas em Angry Birds. Isso se refere que várias celebridades famosas já apareceram como pássaros em Angry Birds, como por exemplo Slash. Smash for Target, inspirado entre aspas no Angry Birds. No Smash Bros Ultimate existe um minigame chamado Smash for Target, que você precisa atacar uma bomba para destruir estruturas e ganhar pontos. Não sei se você sabe, mas isso não se parece um pouquinho demais com Angry Birds? Porco Polvo em uma tela de carregamento do Angry Birds Simpsons. Isso se refere que em uma das telas de carregamento do Angry Birds Simpsons aparece esse Porco Polvo. Cartão de crédito russo. Isso daqui é um pouquinho bizarro, mas eu vou falar. Por algum motivo existe cartões de crédito de Angry Birds na Rússia. Angry Birds Space Big Bomb. Isso se refere a um jogo de navegador com o mesmo nome. Nele você precisa proteger os Angry Birds dos asteroides. angrybirdsgames.com. Isso se refere a um site que quando você pesquisa dá para jogar jogos de Angry Birds. Angry Birds Reading. Angry Birds Reading se trata de músicas do gênero musical de Reading para Angry Birds, que se você não sabe o que é Reading é um conjunto de músicas que usam baterias e banjos e outros tipos de guitarra. Level Editor removido. Isso se deve que o Angry Birds Classic era para ter um Level Editor, mas acabou sendo descartado. 2014 foi o ano em que Angry Birds foi mais odiado. Eu não consegui encontrar nada sobre isso, desculpa. Hello Peter. Isso é mais uma curiosidade, quando você entra nos arquivos do Bad Pigs, aparece essa mensagem do porco rei perseguindo o Ross. E aparece escrito Hello Peter. Angry Birds Cow. Bem, isso se refere a uma animação de um porco jogando um jogo. E acontece várias coisas nessa animação, o porco até faz uma cara de troll face. Feito de som do Angry Birds no Plants vs Zombies Online. Em uma parte do Plants vs Zombies Online, há uma parte com vários sons de Angry Birds. Vou passar o vídeo pra vocês verem.
Por que os porcos explodem, mas não morrem? Bem, você que já jogou Angry Birds já se perguntou por que os porcos explodem, mas não morrem? Bem, isso é explicado em um episódio da série Slingshot Stories, da própria Review, que um porco acaba explodindo e ele acaba indo pro Pigtails. Depois que ele vai pro Pigtails, um médico acaba chamando ele para ele tomar um remédio. Depois que ele toma um remédio, ele acaba voltando pro mundo normal. É por isso que eles nunca morrem. Angry Birds Halloween Adventure. Isso se refere a um jogo de navegador de Angry Birds, onde você tem que passar de fases e derrotar chefes. Red Magnet Feathers Parte 3. Bem, você já jogou Red Magnet Feathers? Se você jogou, você já se perguntou por que ele não tem a parte 3? Bem, isso se deve porque a parte 3 foi descartada, por causa que podemos encontrar nos arquivos do jogo vários sprites de porcos aquáticos e um sprite de um red molhado, o que deve significar que a parte 3 provavelmente se passaria debaixo da água e apresentaria água no Angry Birds Classic. Conta oficial de Angry Birds retweetou uma fanart explícita da Blueberry. Confesso que esse tópico foi um dos motivos do vídeo ter demorado tanto. É por causa que eu estava pesquisando e não estava encontrando nada sobre isso. E finalmente eu tinha encontrado. E que encontrei não foi nada legal. Pra falar a verdade, o YouTube nem me deixa mostrar isso. Mas, resumindo, o Twitter oficial do Angry Birds retweetou uma fanart explícita. Ah, e uma coisa, eu não tenho imagens por causa que a única coisa que eu encontrei sobre isso foi no Jack's Normal Channel, mas mesmo se eu tivesse eu não poderia mostrar, né? Comic Con Terrence. Isso se refere a um dos levels da Comic Con The Pig Days, onde nesse level a maioria dos pássaros são Terêncio. Jogos cancelados. Bem, esse é um tópico gigante que daria pra fazer um vídeo inteiro sobre, porque há vários jogos cancelados de Angry Birds, é sério, há vários. Então, para resumir, a maioria desses jogos são da era de Angry Birds Toons e da era do filme. Episódio SUS de Angry Birds Toons. Isso se trata de um episódio de Angry Birds Toons chamado The Miracle of Life, que tem várias piadas adultas, é sério. Se você assistir, você pode não perceber, mas se você assistir quando você tiver uns 13, 14 anos, você vai perceber que tem várias coisas meio estranhas. Sugar Blast é uma cópia de Angry Birds Dream Blast. Vamos ser sinceros, Sugar Blast é uma cópia de Dream Blast. Angry Birds Fanfic. Se existe algo, existe uma fanfic. Infelizmente Angry Birds não conseguiu escapar disso. A maioria das fanfics que eu encontrei são de relações não confirmadas entre os personagens e fanfics dessa pássara, desse personagem branco aí que é namorado do Red. É sério, encontrei vários. Angry Bird Concept Art. Isso são artes conceituais de Angry Bird, no qual podemos ver como eram os pássaros antigamente e como eles foram desenhados. É uma coisa bem legal e dá pra ver a evolução dos personagens. Bem, obrigado por assistirem até aqui. Essa foi a parte final do iceberg. Peraí, o quê? Me dá aqui o celular. Peraí, então quer dizer que tem mais uma parte que tem coisa ainda mais obscura? Tudo bem. Tá bom, então vamos ver na parte 5, porque meu editor tá morrendo. Obrigado e tchau.